gente, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Dimitra, eu tenho 17 anos, eu moro no interior de São Paulo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui tanto para as pessoas que me conhecem quanto para as pessoas que não me conhecem, para quem já me acompanha no Instagram ou ainda tá vindo pelo YouTube, eu não sei. O que eu quero falar pra vocês, isso aqui é mais uma introdução pro canal, eu vou trazer vídeos mais específicos depois, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, com essa introdução. Eu não sei que título ainda vou ter no vídeo, mas eu fui aceita, eu vou fazer o intercâmbio com bolsa. Esse vídeo aqui eu quero dedicar principalmente para as pessoas que sempre quiseram fazer o intercâmbio, mas não achavam que não seria possível porque elas não tinham condição de pagar o intercâmbio por uma agência ou porque não tem um parente que mora lá. E, gente, eu também não tinha condição de pagar o intercâmbio por uma agência, mesmo eu querendo muito fazer. Então, os meus pais, eles estavam se planejando para que eu pudesse, pelo menos, fazer um intercâmbio de um mês. Eu tenho um parente que mora fora, mas, assim, era uma coisa muito complicada e não era exatamente o que eu queria. Eu queria fazer um intercâmbio longo, eu queria ter essa experiência, eu queria morar em um lugar diferente, entendeu? Então, lá fui eu durante a pandemia, comecei a procurar. E eu vou contar um pouquinho do meu processo, de como eu achei as boarding schools, como eu apliquei, como eu fui aceita, o porquê que eu fiz isso. E, assim, eu comecei esse processo pesquisando por intercâmbios que tivessem bolsa, que fossem mais baratos. Achei algumas opções, como Rotary, por exemplo, o intercâmbio da AFS e a UWC. Não fiz nem pelo Rotary nem pela AFS, porque eu não sabia como funcionava o processo, eu não tinha ideia, ele era um pouco mais complexo. E eu fiz o para a UWC. A UWC ela é um conjunto de escolas, eles têm mais ou menos 18 escolas pelo mundo todo. E o intuito deles, eles não são só um grupo de escolas, eles são um movimento. E o intuito desse movimento é transformar as pessoas em cidadãos mais globalizados e se tornarem líderes melhores para o futuro. Obviamente eu fiquei apaixonada quando eu vi, todos eles eram internatos com OIB, então você prestava para estudar 2 anos fora, mas você não podia escolher a escola que você ia, eles iam escolher a escola para você e iam te ofertar uma bolsa. Eu fiz, o processo seletivo deles é dividido em várias partes. A primeira parte é uma prova, então você tem que fazer essa prova e se você passar para a segunda fase, aí vai. Eu fiz a prova, mas eu não passei para a segunda fase, eu fiquei muito chateada. E aí eu comecei a pesquisar mais, porque eu não aceitei, tipo, eu falei, não. Perdão. E aí eu não aceitei, eu queria ir pra fora de qualquer jeito, eu queria estudar, eu queria muito fazer um intercâmbio, eu já tava no 2º ano do ensino médio. Isso foi no ano passado, lá pra, tipo, junho, mais ou menos. E, tipo, eu sou um ano meio que atrasada na escola, porque eu nasci em agosto, no final de agosto, então meus pais decidiram me atrasar 6 meses quando eles foram me colocar na escola. Tipo, eu também que tava perdendo meu tempo, tinha alguns intercâmbios que eles tinham limite de idade e tudo mais, e eu me sentia muito presa, então eu falei, não, eu vou pesquisar, e aí eu acabei achando, você pesquisa no YouTube, você pesquisa em tudo, e eu achei essa oportunidade de ir pra uma boarding school, e fui pesquisar sobre o processo. É um processo longo, é um processo cansativo, e que demanda muito de si, mas vale a pena, né? Porque assim, quando você quer ir para uma boarding school, você tem 3 opções. Você aplica por conta própria, você vai por uma agência ou você vai pela OWC. Eu não conheço outra opção, mas eu sei que essas são as opções. A boarding school não é nada mais do que um internato, entendeu? Então você mora no campus da escola, a maioria, né? Algumas têm uns campos diferentes, mas aí a gente entra nisso em outro vídeo. Então, são internatos. Boarding schools é o termo internato em inglês. Então, eu fiquei apaixonada. Só que assim, não é um internato que nem a gente olha aqui, por exemplo, os internatos que a gente pensa que, meu Deus, é só pra gente maluca ou é pra aquelas pessoas, aqueles adolescentes que dão muito trabalho e os pais mandam pro internato, sabe? Não tem nada a ver com isso. Lógico que existe alguns assim, mas não é o caso desses internatos.
Existem muitos internatos, desde internatos que são mais em conta até internatos que custam mais de 100 mil francos suíços por ano, por exemplo, que são internatos suíços. Eu apliquei para internatos na Europa, um internato na Suíça, na França, teve mais algum que eu não lembro. E apliquei para internatos no Canadá e nos Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte, não fui aceita nenhum internato na Europa, porque eles são extremamente difíceis de dar bolsa, então não deu. Não é que eu não fui aceita, tipo, o Canadá passou por um momento muito difícil nessa pandemia, assim como todos os outros países. Então, as escolas, principalmente essas boarding schools, escolheram priorizar os alunos que já estudam lá. Então, eles destinaram o fundo de bolsas que eles tinham para esses alunos que já estudavam na escola. E eu acho isso totalmente certo, afinal, aí assim eles poderiam terminar o ano escolar lá. Então, assim, eu até consegui meio que ser aceita em uma escola, mas eles falaram que eles não iam me oferecer uma vaga naquele momento porque eles não podiam me dar uma bolsa, mas que se eu pudesse pagar, minha vaga ali estava garantida, entendeu? E eu fui aceita em 8 boarding schools nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi bem competitivo o processo, foi bem cansativo, mas valeu muito a pena. Eu fui aceita em 8 internatos, 3 foram com bolsa de mais de 80%, 3 foram com bolsas de 50% para mais e 2 foram sem bolsa nenhuma. Aí eu poderia ficar na waitlist para receber uma bolsa, entendeu? Eu escolhi não ficar porque eu já tinha esses outros internatos que eu tinha ganhado a bolsa. Então, eu ainda não decidi pra onde que eu vou. Assim, eu não tenho ainda uma data exata pra saber. Eu tenho minhas preferências. Eu ainda não vou divulgar isso aqui pra vocês. Se vocês me seguem no Instagram, vocês viram. Eu postei 2 kits acceptance. Eu vou deixar a foto deles aqui. E foram 2 kits que chegaram aqui em casa, porque quando você aceita, normalmente você recebe um kit de aceitação de algumas escolas, não são todas. A maioria, na verdade, envia cartas. Outras são só online, mas teve algumas escolas que enviaram esses kitzinhos, que eles enviam um contrato, enviam a sua carta de admissão, e aí eles enviam uns flyerzinhos a mais. E teve um que eu recebi que veio muita coisa a mais, veio camiseta, veio carta escrita à mão, identificador de bagagem, um monte de coisa super legal, até bandeira da escola veio. E essas escolas são muito conhecidas por serem college prep, porque essas boarding schools, a maioria delas são preparatórios para a faculdade. Então, eles têm alguns cursos avançados dentro da escola que revertem em créditos para a faculdade. Então, você estuda lá, você escolhe algumas matérias e essas matérias você vai ganhar créditos para quando você prestar para uma universidade, principalmente nos Estados Unidos, por elas serem dos Estados Unidos. Pode ganhar bolsa de 100%? Sim, é possível ganhar bolsa de 100%, uma bolsa que às vezes até cobre sua passagem, como foi o caso de uma menina que eu conheço lá do clube. A gente se conheceu por causa do clube, mas ela ganhou, assim. É possível ganhar pouca bolsa? É possível ganhar pouca bolsa, é possível ganhar nenhuma, é possível ganhar metade. Você não sabe se eles vão te dar o que você pediu, entendeu? Mas pode acontecer, entendeu? Que nem aconteceu pra mim. Então, eu deixei uma caixinha de pergunta no meu Instagram e eu vou abrir sempre, então se vocês quiserem, deem uma olhadinha lá, me sigam lá, porque eu sempre vou estar abrindo essas caixinhas. Meu Instagram é DimitriaGMD, vou deixar na descrição. E eu trabalho no time de marketing e comunicação do Instagram Clube OP Internacionais. É uma página no Instagram em que a gente divulga essas oportunidades para você fazer intercâmbio, principalmente de graça, porque a gente acha que as pessoas têm que ter o direito de conhecer isso, entendeu? Eu demorei muito para conhecer isso, tem gente que conhece isso desde que nasceu. E eu gostaria de ter conhecido antes, porque assim eu poderia ter aplicado antes, eu poderia ter feito meus 3, 4 anos de ensino médio lá. Ah, sim, inglês. Como eu apliquei Não é nem como eu apliquei para os Estados Unidos, porque assim, os colégios que eu separei da Europa, eles tinham o método IB. O método IB é um diploma internacional, conhecido como International Baccalaureate. Então, ele é ensinado inteiro em inglês, então você precisa saber inglês.
essas escolas você também precisa saber inglês. Tem o inglês mínimo? Tem uma necessidade de um inglês, sim. Inclusive eles pedem provas de proficiência, como o Duolingo English Test, o IELTS ou o TOEFL. Eu fiz curso de inglês, o meu inglês ele já é avançado, então eu consegui, sim, até porque o processo seletivo inteiro é em inglês, você tá em contato inteiro com tudo em inglês, você tem que responder as coisas em inglês, entrevista em inglês, tudo em inglês. Então você precisa ter o inglês bom. Não tem como você fazer isso não sabendo nada de inglês. A única coisa, o único processo que você pode fazer sem conhecer inglês é o da UWC, porque não é uma coisa que eles pedem, a prova é feita em português, as entrevistas também são em português. Mas se você for aplicar por sua conta, você tem que saber inglês. É um requerimento de todas as escolas para aceitarem estudantes internacionais. Gente, eu queria mais dar uma introdução para vocês saberem. A princípio, o ano escolar deles é outra coisa. O ano escolar deles começa em final de agosto, começo de setembro. Então, independente de qual escola eu escolher, eu vou estar indo para lá no final de agosto, começo de setembro, para poder fazer as aulas lá. E eu vou passar lá, vou ficar lá por 2 anos. Acho que por enquanto é isso. Essas são as informações que eu posso dar pra vocês. No próximo vídeo eu pretendo responder as perguntas que me deixaram na caixinha. E existem muitos tipos de intercâmbio que você pode fazer de graça ou com uma bolsa que possa se adequar ao valor. Não precisa ser aquela fortuna que as agências cobram. Então, fiquem de olho por aqui que eu posso trazer mais. E olhem no Instagram do clube porque a gente fala muito sobre essas oportunidades. E cliquem no like se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais disso. Deixem perguntas que vocês têm sobre esse tipo de intercâmbio nos comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos, para aquela pessoa que você conhece, que quer muito fazer o intercâmbio, mas não consegue pagar um valor exorbitante. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos. Eu não sei ainda como, mas eu quero trazer mais conteúdo por aqui. Então é isso, quando eu for pra lá eu com certeza vou gravar vlogs sobre tudo que eu fizer lá, vou mostrar a escola, vou mostrar como é a minha rotina. E por enquanto é isso que eu posso trazer pra vocês e conforme que vocês forem querendo eu vou trazendo mais. Beijão!